A cena cortada do discurso onde Negan falaria mais palavrões em The Walking Dead, muitas palavras pesadas. As filhas do Herschel que seriam mortas na prisão de uma forma muito cruel. A cena de despedida da Andrea, que seria diferente do que a gente viu na terceira temporada. Pois é, essas são algumas cenas cortadas ou que estavam direcionadas para acontecer, mas que não foram feitas em The Walking Dead por serem muito pesadas. Pois é, nesse vídeo eu vou trazer aqui algumas. Provavelmente alguma dessas aqui você não sabia. Cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, agora pra falar de cenas sinistras, cenas pesadas que eu acho que muita gente quando vê esse vídeo vai acabar lamentando que algumas dessas não foram ao ar, porque realmente algumas aqui são bem ridículas de não terem ido ao ar por serem pesadas, outras nem tanto, né? Outras ainda bem que não foram ao ar, porque assim, ia atrapalhar muito a série em alguns quesitos. Mas vamos lá, deixa esse like aí, ajuda demais a divulgação, e se inscreva no canal que essa semana tem mais análises de episódio, tá chegando os trailers das séries, vambora. E é o seguinte, né, falando de cena pesada, como não iniciar com isso aqui, né, que é talvez o momento mais pesado de The Walking Dead. Eu acho que no universo, mesmo tem séries vindo aí e tudo mais, vai ser muito difícil eles baterem um nível dessa cena. A morte tanto do Glenn quanto do Abraham, que na época, né, primeiro episódio da sétima temporada, rendeu alguns problemas pra AMC, algumas ameaças de processo, outras coisas. Problemas ridículos, porque é uma série que já tá destinada a mostrar isso, mas tiveram outras coisas que eles iriam bem além da conta disso aqui. E eu quero começar justamente com uma cena que poderia ter em The Walking Dead, que era a Michonne acabando com o governador. É, a palavra, na verdade, pra isso é bem mais pesada, mas eu vou evitar de falar ela aqui no YouTube, porque é uma palavra muito sinistra, muito pesada mesmo, mas que sim, tava direcionado pra que houvesse isso ali por volta da terceira temporada de The Walking Dead, né, que a gente tem a briga dos dois, é justamente a Michonne que fura o olho do governador. E o que que ia acontecer? Da onde que vem, né? Nesse caso aqui, vem dos quadrinhos, da obra original de The Walking Dead. É, caso você não saiba, o governador nos quadrinhos, ele era muito, mas muito mais sinistro do que na série. Podaram ele, tiraram alguns artifícios dele para não ficar extremamente mais pesado, né? Uma das coisas é quando ele capturou primeiramente a Michonne, abusou dela, fez ela sofrer umas coisas muito sinistras que nem dá pra falar aqui, e depois a Michonne se vingou. Em resumo, né, Michonne surpreendeu o governador, eles lutaram de forma corpo a corpo, ela morde ele no pescoço, já causa um ferimento, depois prende ele e começa a loucura. Primeira coisa, ela usa uma furadeira, fura o cara com a furadeira. As outras imagens não dá pra mostrar bem, mas ela literalmente corta o braço do governador com a katana, arranca a unha, faz um monte de coisa extremamente sinistra, inclusive algumas coisas com órgãos ali mais embaixo que são mais pesadas ainda, além do olho, né, que ela arrancou também com uma colher. Arregaçou com o personagem, você consegue imaginar isso passando na TV? Pois é, esse aqui é talvez um ponto que assim, isso aqui seria além dos limites do que fizeram com o Glenn e com o Abraham, e aqui dá pra concordar, não colocaram, tudo bem, porque, meu querido, você não tem noção. Mas vamos seguir pro próximo ponto, que esse aqui já chegou a ser gravado, é algo que foi cortado, cena deletada mesmo, porque esse da Michonne nem tinha sido gravado. Eu quero falar da Andrea sendo devorada pelo zumbi do Milton, né? Você lembra quem que era o Milton? Era o cientista lá da comunidade do governador, que matou ela zumbificado. No caso, na série mesmo, da forma como o episódio da morte da Andrea passou, foi que ela foi mordida e tudo mais por ele, mas não foi mostrado. Essa cena que eu tô te mostrando aqui é de vídeos de bastidores que compartilharam do dia da gravação desta cena, que de fato ia ter o momento do zumbi devorando ela, pegando ela, ia ser um negócio bem mais sinistro. Se brincar, a Michonne nem ia achar ela, né, pra contar a história, porque depois a Andrea morre ali nas mãos da Michonne, a Michonne finaliza ela. Pois é, foi um conteúdo que cortaram da morte da Andrea. Se você assistir lá o episódio de novo, você vai ver que na hora que ela é mordida pelo zumbi do Milton, a gente só escuta os barulhos dele atacando ela presa lá, a câmera vai distanciando da porta, depois os personagens chegam e veem que ela foi mordida. E aí tem todo aquele drama dela se despedir e tudo mais. Pois é, assim, é um ponto que esse aqui eu já admito, não teria problema ser colocado. Tem outras coisas bem piores em The Walking Dead que apareceram, mas na época, terceira temporada, estavam com medo de conteúdos pesados demais, de cenas pesadas demais, e tiraram isso. Fora que também, né, a terceira temporada, a morte da Andrea foi uma decisão às pressas. Só contaram pra atriz e o elenco só ficou sabendo quando ia gravar o episódio. Nem era isso que ia acontecer. O próprio showrunner, né, foi demitido por causa disso depois. Eu nunca fiz um vídeo contando detalhado sobre esse showrunner da terceira temporada, mas se um dia
dia vocês quiserem, coloca nos comentários aqui que eu trago um vídeo. Esse é mais um ponto e vamos seguir, porque tem mais. Agora eu quero falar do discurso do Negan com os maiores xingamentos possíveis. Que inclusive essa aqui ia ser uma adaptação dos quadrinhos que foi gravada e é algo que tá nos arquivos de The Walking Dead da produção ali até hoje. Nunca foi disponibilizado 100%, isso mesmo, né? No caso a gente tem um trechinho de cena deletada que é o que a gente tem, mas existe uma informação que existe mais. É basicamente um momento da 8ª temporada que antecede um pouquinho os resultados da guerra ali, mas pro final da temporada mesmo, que tá todo mundo reunido, todos os salvadores e tudo mais no santuário, a base deles mesmo. E o Negan faz um discurso sinistro, em que ele solta um monte de xingamento e repete os xingamentos, repete, de novo. Aqui na cena que foi disponibilizada em si, eu posso falar que não é assim tão assim, nossa, que impróprio. Aqui não, mas eu sei também que existe nos arquivos da produção um outro conteúdo além disso aqui que não foi disponibilizado, em que tem o Negan xingando mais ainda, falando muita coisa, muita besteira ao mesmo tempo, porque de fato o Negan original dos quadrinhos ele xingava bem mais. Esse aqui já era sinistro, Jeffrey Dean Morgan muito bem e tudo mais, mas lá nos quadrinhos ele era bem mais pesado ainda. E decidiram tirar essa cena, tanto essa que é a deletada, quanto as outras em anexo que ele xinga mais, fala bem mais besteiras, muito provavelmente pra não ficar pesado demais. Mas assim, essa aqui também é outra que eu gostaria muito que tivesse na série. Essa aqui mais do que da Andrea ali, que não faz tanta diferença. Essa aqui ia ser bem legal de ver. Espero que um dia eles disponibilizem tudo de forma completa, não só essa cena deletada que já tem, mas toda a fala do Negan, como é que é todo esse xingamento, essas coisas dele que a galera tem muita curiosidade de ver. Mas aí a gente segue. Eu falei de algumas aqui que de fato não teria problema de ter sido colocado na série, agora essa aqui teria. Essa aqui teria problema. Eu quero falar da morte das filhas do Hershel. As gêmeas que ele tinha lá nos quadrinhos. Isso mesmo. Comentei isso aqui recente, inclusive, em alguns vídeos, relembrando algumas coisas. Caso você não saiba, essas aqui são Suzy e Rachel, duas irmãs gêmeas, no caso mais novas, né, da Maggie. Ela tinha bem mais irmãos nos quadrinhos, não tinha a Beth, que sim, não foram colocadas na série principal, para evitar o desfecho delas, que foi um dos mais trágicos e pesados que a gente tem nos quadrinhos e que é pouco comentado. No caso, sem mostrar muita imagem também, para evitar problemas, a gente tem um prisioneiro ali, né, nos quadrinhos, e também tem na série, chamado Thomas, que é aceito pelo grupo, tudo ok, beleza, só que ele é psicopata. Num momento de descuido do grupo, ele pega as duas meninas desprevenidas e quando encontram elas estão sem cabeça. Aí você já consegue imaginar como que iam colocar um negócio desse na série. Essa aqui, eu acho que ia ser a cena, ia concorrer com a da Michonne com o governador, eu acho que isso aqui ganharia, assim, a cena das cenas mais pesadas de Walking Dead. Pesadíssimo, a forma como a imagem aparece nos quadrinhos, pode pesquisar no Google e depois, se tiver curiosidade, é muito sinistro. E sim, na série tiveram uma pretensão, um direcionamento de fazer isso, não só com as irmãs gêmeas, que depois que não teve mais tudo ok, mas depois chegaram a pensar em fazer com a Beth, na época da prisão. E filho, isso ia ser muito pesado. Tudo bem que ela não era tão jovem e tudo mais, acho que ia ter um menos de impacto do que é nos quadrinhos, que é duas crianças. Inclusive, na série, quem faria isso não seria o Thomas, o outro prisioneiro, o líder deles, seria esse aqui, o Axel, que é um outro que tava ali, tudo bem, a galera, Coloque nos comentários se você já não acha que ia ser tão pesado assim com a Beth, se poderia ter feito ok, ou que bom que não fizeram. Vamos seguir para os próximos pontos, que agora eu quero falar da tentativa de abuso em cima da Michonne. Sim, mais uma coisa envolvendo a Michonne. Teve aquela questão lá dos quadrinhos dela com o governador, mas aqui ia ser uma coisa do capanga do governador. E essa foi gravada. Essa é literalmente uma cena que tava no episódio na 4ª temporada e foi deletada. Aqui a gente tem, basicamente, um momento em que Michonne e Hershel tinham sido capturados, o governador preparando o seu grande ataque final ali. Eles estão num trailer esperando, justamente com esse capanga aqui. E sim, a conversa vai avançando e ele mesmo desperta o interesse, passa ali a ideia de que sim, ele estava avançando para poder pegar a Michonne ali mesmo, para abusar dela. Literalmente na frente do Hershel, né? Ia ser muito pesado isso e ele avança de qualquer forma. A Michonne, guerreira demais, reage, mete chute nele, derruba ele e ainda rende ele apontando uma faca. E aí depois que o governador chega no trailer, ele de surpresa percebe a ação e mesmo não gostando muito da Michonne, ele percebe o que o cara ia fazer de errado e desce-lhe um socão na cara, na loucura, tipo, pra punir ele de verdade. Uma das provas de que o governador da série não é tão loucão, psicopata, igual o dos quadrinhos, que dá pra ver que ele tem uma moralidade a mais. E seguimos porque agora eu quero falar de uma cena que não chegou a acontecer nos quadrinhos também, assim como não aconteceu na série, mas pra série chegou a ser cogitada. Não foi gravada nem nada, mas foi cogitada de aparecer. Aí já vai dividir a galera, será que seria bom, será que não seria? Que é a Alpha eliminando os personagens das estacas. O ato
acontecendo, a cena em si de como que foi. A gente tem algumas cenas na série que eles gravaram pra ter flashbacks, os traumas do Siddiq, que a gente vê ela com o facão ali, depois de ter matado alguns deles e tudo mais, mas as cenas em si de como que fizeram com cada um e tal, não tem. The Walking Dead, os personagens somem e depois aparecem as cabeças deles nas estacas, né? Uma das cenas mais pesadas de The Walking Dead pra mim, no nível de pesado, concorre ali com a do Negan, perde, né, do Negan com o Glenn, mas pra mim é o segundo lugar. Só não chega em primeiro pelo nível da importância dos personagens e porque não mostraram isso. Sim, não foi gravado nem nada, mas houve uma cogitação, tiveram algumas declarações de produção que pensaram em fazer isso antes, mas com certeza barraram logo de rápido. Ninguém da produção ia aprovar isso, porque aí sim, eles já tinham sofrido repressão por conta das questões do Glenn e do Abraham. Nessa época da 9ª temporada, eles estavam um pouquinho mais cabreiros, então evitaram. E assim, eu acho que foi muito bem construído, eu não acho que foi mal feito nem nada. Se colocassem, ok, a diferença ia ser só de ver a cena ou não, porque aconteceu de qualquer forma isso com os personagens. Essa eu acho que vai muito da opinião de cada um, mas vamos seguir, porque essa aqui eu acho que não vai muito da opinião de muita gente. Essa aqui talvez tenham acertado também, assim como outros pontos dos quadrinhos que poderiam ter gerado problemas para uma série de TV. Eu quero falar da clássica despedida de Laurie e Judith. A Judith ainda como um bebê, poucos dias de nascida. Estava nos quadrinhos, é algo que ficou no planejamento de acompanharem os quadrinhos na série, mas quando chegou este momento da 3ª temporada ali, tiraram, nem adaptaram nada para a 4ª temporada, porque realmente, fazer isso na série talvez ficaria um pouco muito pesado. Para você que não sabe ainda até hoje, lá nos quadrinhos, a Laurie há pouco tempo tinha dado à luz a Judith lá na prisão e tá tendo o ataque do governador, igual acontece na série, o ataque muito louco. E eles seguem para avançando. Sai de um dos pavilhões ali da prisão, Rick e Carl tentando defender elas. Inclusive o Rick avisa pro Carl: Carl, um pouco mais devagar, fica perto, sua mãe não dá conta, fica mais perto. E é com esse espaço que o governador aproveita, pega a arma ali de uma das capangas, mira e atira, acertando Laurie pelas costas, que ela cai em cima diretamente da Judith, que é mais uma cena muito pesada, assim, bem mais destruidora pro Rick, pro Carl, e o Rick só tem que continuar correndo, não tem como. Não sei como que eles iam fazer isso na cena, tipo a dramaturgia disso no meio de uma guerra para reação do Rick. Não sei literalmente. Eu acho que pouparam esse desafio, pouparam também de fazer algo tão impactante assim ainda na 3ª, 4ª temporada, que poderia ter gerado um problema mais cedo pra série, porque esse povo é enjoado, né? Mais uma vez, eu não concordo com essas entidades, não sei lá das quantas, grupo do não sei lá o que ameaçaram de processo da Walking Dead, muita violência e tal, parecendo que nunca nem viram, né, Viking, Game of Thrones, e quiseram focar no The Walking Dead. Vamos seguir, porque agora eu quero falar de algo bem recente, que eu já adianto que isso aqui também não teria problema de ter colocado, foi gravado também, que é a volta na comunidade dos Vatos. Pra você que não se lembra quem eram os Vatos, eram aqueles mexicanos que tinham um grupo dentro de Atlanta, que o Rick e o seu grupo tretou com eles cuidavam de idosos. Pois é, existe uma cena deletada do primeiro episódio da 2ª temporada que mostraria o grupo do Rick, depois da treta do CDC e tudo mais, antes de ir pra fazenda, voltando lá na base desses caras e encontrando todo mundo morto, todo mundo zumbificado, inclusive os idosos que eles cuidavam também. Não existe uma resposta se tiraram isso pros primeiros episódios da 2ª temporada não ficarem grandes, ou se de fato foi por ser algo bem pesado. Mas esse aqui eu já não concordo deles terem deletado. Isso aqui caberia muito bem, seria um contexto a mais pra história, pra encerrar esse arco desse grupo que fica em aberto, assim. É muito estranho não ter uma resposta. Seria muito mais enriquecedor pra história isso ter sido adicionado. Enfim, coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Qual dessas cenas você concorda, qual você discorda de terem colocado, tirado. Deixa o like, ajuda demais na divulgação. Se inscreva no canal pra você não perder as atualizações, trailers das séries que estão chegando aí. E no mais é isso aí, um abraço. Fui!